Olá pessoal, estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa disciplina de cálculo numérico. A aula de hoje é uma aula que fala de integração numérica. A gente já viu integração numérica na aula 7. A gente teve a oportunidade de estudar a regra dos retângulos, trapézios, simpson 1/3. E hoje a gente vai aprender mais um método, só que é um método que apresenta uma precisão maior. Então, na medida em que vocês necessitem ter o valor de uma integral com uma maior precisão e de uma maneira um pouco mais rápida, talvez esse método seja o adequado. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula. Então, hoje a nossa aula de integração numérica, a continuidade da integração numérica, e a gente vai aprender o método de Romberg. A gente vai aprender um primeiro passo que já apresenta o resultado de uma integração, uma integral definida, mas só que com uma convergência um tanto quanto lenta. Para que essa convergência aconteça de uma maneira um pouco mais rápida, é feita a extrapolação de Richardson. Então, com essas duas passagens aqui, a gente vai terminar os principais métodos de integração numérica e vocês vão ter essa ferramenta para o curso, para a nossa disciplina e para a vida acadêmica e profissional de vocês. Vamos direto ao assunto. Pessoal, vou fazer aqui uma introdução como eu fiz quando eu comecei a apresentar a integração numérica para vocês, porque é importante que o aluno tenha isso aí reavivado na sua memória para que ele entenda o que a gente vai fazer em termos numéricos. Tá? Então vamos aqui relembrar dois conceitos básicos lá do cálculo 1. Primeiro deles, o que a gente está preocupado aqui é com a integração definida, com um valor. Então não é uma função integral, é um valor. Portanto, a gente precisa dos limites inferior a e b. Então, o que a gente vai calcular é uma integral definida. E a gente sabe também lá do cálculo que, numericamente, quando eu determino esta área aqui, ó, então o valor dessa área, que área é essa? Aqui, ó, eu tenho a minha função f de x, é a função que aparece aqui no integrando. Quando eu integro essa função nos limites a e b do domínio, esta área, se eu determinar essa área, eu determino quem? Eu determino o valor dessa integral. Então, esta área é numericamente igual a integral. Isso aí, vocês aprenderam, por exemplo, como utilização. Eu tenho um gráfico que mostra como a força varia com o deslocamento. Quando eu integro, quando eu determino a área, eu calculo, por exemplo, quem? Eu calculo o trabalho que essa força realizou. Tá lá em cálculo mesmo. Se eu quero determinar essa área, a área de uma figura que não seja geometricamente bem comportada, ou seja, não é um triângulo, não é um retângulo, não são figuras que eu tenha uma fórmula já à disposição para que eu determine a área, eu uso o quê? Eu uso a integração. E tem aí uma série de outras aplicações. A gente calcula centro de massa, lá, por exemplo, em resistência de materiais, vocês precisam determinar o centro geométrico, o baricentro. E muitas vezes vocês se utilizam da integração definida. Tá? Vamos continuar aqui. Isso aqui são os dois conceitos que eu gostaria de relembrar do cálculo, que é uma integral definida e que ela equivale a essa área. O que a gente está aprendendo aqui? A gente já aprendeu, por isso que eu estou falando, a gente está aprendendo. Integração numérica. Então vai ser uma técnica que a gente vai utilizar para determinar de maneira aproximada, tá? Então é com alguma aproximação, o valor de uma integral. E a gente sabe que eu posso, a partir desse somatório, né, produto de uma função peso, da minha função e de um delta x, quer dizer, de um intervalo aqui no meu domínio,
eu fazendo esse produto e esse somatório, eu determino a minha integral definida. O que a gente viu nas outras aulas? A gente viu como é que eu faço isso para o retângulo, como é que esse somatório, né, se comporta para o retângulo, como é que esse somatório se comporta quando eu uso a regra dos trapézios e como é que esse somatório se comporta quando eu uso a regra de Simpson 1/3. Então a gente viu isso na aula passada, na aula número 7, e a gente teve a oportunidade de ver alguns exemplos. Hoje a gente vai basicamente pegar a mesma ideia, só que a função que a gente vai utilizar, o somatório que a gente vai utilizar, é um outro somatório. É um somatório que foi refinado. Na verdade, eu consigo agora uma precisão nesse somatório. Isso aqui, o que eu coloquei aqui, né, como símbolo, é aproximadamente igual, vai se tornando cada vez mais próximo do igual. Esse refinamento vai me levar a essa ideia de tornar mais próximo possível do igual. Tá? Vamos seguir? No próximo slide, a gente já começa a falar do método Romberg. O que é esse método? Tá? Aqui nesse primeiro parágrafo eu tento, de uma única vez, abordar o método. Mas percebam que eu vou fazer uma abordagem didática. Eu vou dar... O método é único, mas eu vou dar, assim, como se a gente tivesse que seguir 2 passos para alcançar esse método. Num primeiro momento, a gente vai dar o primeiro passo, e esse primeiro passo já é uma boa resposta. Esse primeiro passo já determina o valor da minha integral definida. Mas existe uma maneira de tornar essa convergência mais rápida. É o segundo passo. E esse segundo passo é que vai tornar a minha convergência, tornando a minha convergência mais rápida, é que torna o meu método muito utilizável. Então o método, na verdade, é um único, mas eu vou apresentar ele em 2 etapas. Então essas 2 etapas estão descritas aqui no texto. Ó. O método de Romberg consiste na sucessiva aplicação da extrapolação de Richardson. Isso aqui já é a segunda fase. A quadratura é o que a gente aprendeu, tá? na aula anterior, do trapézio composta, com vários trapézios, portanto. Então, são 2 etapas. Eu primeiro vou fazer uma etapa em que eu tenho aquela integração via regra do trapézio, e depois eu aplico o que se chama de extrapolação de Richardson para que a convergência aconteça de maneira mais rápida. Tá? Num dado momento eu faço em 8 passos, eu consigo, por exemplo, em 5 passos chegar com a mesma exatidão. Então eu fiz a convergência ser mais rápida. Tá ok? Vamos aqui, ó. Também é conhecido da gente. Integral igual, integral definida, né, de A a B, fx dx igual a um valor in, mais essa expressão aqui, isso aqui é um erro. Bom, se isso aqui eu elimino, aí na verdade não é igual, é aproximado. Eu tirei um termo, então é aproximado. E a gente sabe, por exemplo, que, isso aqui das aulas anteriores, que I de N é H sobre 2, FA mais 2 FA mais H é o passo que eu estou dando até FB. Tá? Isso aqui vem lá da ideia do trapézio. Vamos seguir. Olhem só. Essa ideia aqui vocês já conhecem. Essa ideia lá do trapézio. Se vocês quiserem relembrar, vamos colocar aqui uma coisa só para... Não sei se de repente fica... Deixa eu apagar isso aqui e fazer uma outra coisa aqui. Bom, vamos lá. Vamos imaginar que aqui eu tenho a minha função. Eu dividi aqui em 2 trapézios. Tá? Isso aqui é o nosso A. Isso aqui vai ser o nosso F de A. Isso aqui é o nosso B. Isso aqui será o nosso F de B. Isso aqui será quem? A, por exemplo, se o meu passo é H, aqui vai ser A mais H. Então esse aqui será o nosso F. Vou botar F' assim só para diferenciar, não é derivada não, tá? F de A mais H. Então o que acontece? O que é encontrar a área? Encontrar a área desse trapézio, encontrar a área desse trapézio e somar. Quando eu pego a área desse trapézio, o que aparece, pessoal? Aparece base menor, F, mais F' sobre 2,
vezes o quê? Vezes a altura. A altura vai ser Hzinho. Tá? Depois, esse aqui, F' mais Fzão sobre 2 vezes Hzinho. Percebam que o F' apareceu duas vezes. Ele é base maior para o primeiro trapézio e ele é base menor para o segundo trapézio. O FA e o FB, que são os extremos, não aparecem duas vezes. O FA é só base menor do primeiro trapézio. Imagine que eu tenha dividido ali em 20 trapézios, não tem problema. O FA vai ser base menor do primeiro trapézio. E o FB? O FB será a base maior do último trapézio. Então, por isso que na formulazinha, o FA aparece aqui com coeficiente 1, o FB aparece aqui com coeficiente 1, e os demais aparecem todos com coeficiente 2. Por quê? Qualquer linha que não sejam as linhas extremas, ela funciona como base menor de um trapézio e base maior de um outro, do seu adjacente. Então ela vai aparecer duas vezes, por isso esse 2 aqui. Tá? Eu já tinha explicado isso na aula anterior, mas como essa relação foi colocada aqui diretamente, eu achei conveniente dar uma pequena passada aqui. Agora vamos seguir para o método de Romberg. Por enquanto, trapézio, né? Pessoal, quando eu coloquei aqui é possível, porque a demonstração é extremamente demorada, tá? Ela não é difícil, mas ela é muito algébrica. Sendo muito algébrica, demanda tempo e acho que aqui fugiria um pouco do nosso objetivo principal. Então eu coloquei aqui que é possível demonstrar isso aqui. Que aquela integral é dada por, aproximadamente, né, é isso aqui. Percebam que é muito parecida, que o aluno até poderia dizer, mas não é aquela mesma expressãozinha, ó. Aparecem FA e F de B com coeficientes 1 e um somatório. Então são várias outras com coeficiente 2. Como é que aparecem essas outras? Elas aparecem assim, ó. Somatório vai do 1 até 2 elevado a k menos 1 menos 1. Tá? Esse k aqui, vocês vão entender já o que é. O que é esse índice? Esse i aqui, então, é esse contador. E esse k, o que é? Ó, que aparece aqui também. Esse hk é b menos a sobre 2k menos 1. Percebam que aqui o h não é um valor constante. Lá eu peguei e dividi o meu intervalo em 20 partes iguais. Então o hzinho é igual. Aqui, ó, percebam que eu já tenho uma coisa diferente. O h1 vai dar uma coisa, o h2 vai dar outra coisa, o h5 vai dar um outro valor, porque ele depende de cá. Tá? Então essa aqui é a expressãozinha que vai nos interessar a partir de agora. Eu coloquei essa atenção aqui, porque eu acho que o aluno, quando ele vai usar a formulazinha, às vezes ele se enrola. Então vamos ver o que está escrito aqui na expressão. Ó. Percebam só. Só para que vocês enxerguem. Atenção, na expressão anterior, que é essa aqui, tá, na verdade, né? Não essa aqui. Quando k igual a 1, temos que o limite superior de quem, pessoal? Desse somatório, tá? Não da integral, que a integral não tem nada a ver com k. Percebam só, ó. Qual o limite ali? 2. Se k for 1, 1 menos 1, menos 1. Então lá em cima vai aparecer isso, ó, trocando k por 1. 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 menos 1, 0. Então, olhem só o que eu teria que fazer. Eu teria que pegar do i igual a 1 até o 0. Por convenção, o que eu faço? O meu i igual a 1 é o primeiro i, e o limite superior é sempre maior ou igual a esse inferior. Nesse caso eu tenho i igual a 1, mas não tenho um número aqui em cima do somatório maior ou igual a 1, eu tenho 0. Então o que isso significa? O que significa que não há termo a ser adicionado. Ou seja, pessoal, quando k é igual a 1, o que eu tenho que pensar? Vou apagar aqui, ó, para que eu possa escrever aqui uma coisa que é importante mais lá na frente nos exercícios. Bom, quando k é igual a 1, esse termo aqui, esse somatório, deixa de existir. Então, como é que fica a minha integral? Ela fica como? Vai ficar h1 sobre 2, simplesmente f de a mais f de
B. F de A mais F de B. Quem é H1? É só colocar o quê? O K igual a 1 aqui. K igual a 1 aqui dá quanto? 1 menos 1? 0. 2 elevado a 0? 1. Então, na verdade, o que acontece? A minha formulazinha fica como? Fica assim, ó. Fica aqui B menos A. Aqui entre parênteses, tá? Então, é B menos A sobre 2, que multiplica FA mais FB. Isso é quando K é igual a 1. Tá bom? Isso aqui é para K igual a 1. Quando eu penso só, por exemplo, num trapézio. Um único trapézio lá, eu tenho o quê? Tenho aqui é a minha função. Aí eu tenho F de A, aqui eu tenho F de B, e aqui de A até B eu tenho B menos A. Então, qual é a área? F de A mais F de B sobre 2, que multiplica a altura, B menos A. É isso aqui que está escrito. Para K igual a 1, para um trapézio. Tá? Então, eu coloquei essa atenção aqui, porque às vezes o aluno se enrola um pouquinho nessa passagem. E a partir daí não. A partir daí eu tenho o somatório, e esse somatório começa a aparecer. Com 1, com 3, com 5, com 20, com 100 termos, mas ele começa a aparecer. Tá? Vamos seguir? Bom, seguindo aqui. O método, aqui, até ali, tem uma ideia muito parecida com a ideia do trapézio. O que vai ser colocado agora é a grande contribuição do Romberg. Ele reescreveu aquela expressão usando uma notação particular. Ele vai usar um R, obviamente, porque é uma questão pessoal, né? Ele botou o R em homenagem aí à primeira letra do seu nome. Então ele cria uma notação RKI. Percebam que é RK1. Percebam que é o 1 mesmo. Ele só está criando, nesse momento, fazendo o K variar. E para o aluno que tem aí, depois mais para frente a gente vai ver uma tabela. Cuidado para não confundir, porque aqui, diferentemente do que a gente aprende lá na teoria das matrizes, o que é primeiro aqui não é a linha, e sim a coluna. Depois a gente vê isso, tá? Só para vocês não se confundirem. Mas vamos seguir aqui. R de K1. Olhem só. R de K1. Ele pega aquela expressão. Lembra da expressão lá K igual a 1? Aqui, ela está aqui, ó, como eu coloquei ela para vocês. Ó. Ele escreveu. Ele chamou isso aqui, ao invés de chamar... Vamos voltar aqui um pouquinho. Ao invés de chamar de I, ele chamou de R de K1. Só que o K, nesse caso, vale 1. Então, como é que ele vai chamar? R de 1. Esse segundo 1 é fixo. Percebam. O que está variando aqui é o K. Então, é R de 1. Chegou a essa conclusão. Para K igual a 2, ele vai encontrar o R de 2, 1. O 1 é fixo. Então, vai ser o quê? O H2 sobre 2, porque aquele HK agora vira H2, FA mais FB. Percebam que agora aqui já tem uma parcela do somatório. Aliás, é a parcela única. Aí ele trocou o H2. O que é o H2? Lembrando, vamos voltar aqui, ó. O que é o H2? B menos A, 2 elevado a K, que é 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então isso aqui vai ficar B menos A sobre 2. Então 2 elevado a 1 é 2. Então por isso que aparece aqui, ó, pessoal. Por isso que aparece aqui o B menos A sobre 2, que é o H2. E sobre 2, de novo, porque está na expressão. Bom, o que ele faz aqui, ó? O que é H2? B menos A sobre 2. Aí a gente dando uma mexida na parte algébrica, chega-se à conclusão que o R21 é igual a quanto? R21 igual a B menos A sobre 4. Ó, B menos A sobre 2 sobre 2, está sobre 4. FA mais FB, estão aqui. E, duas vezes, quando eu opero isso aqui, pessoal, eu encontro A mais B sobre 2. Tá? Então, quem é isso aqui? Segundo a notação do Romberg, é o R21. R11, R21. Vamos seguindo aqui, ó, para a gente encontrar o R31. Mas antes, né? Antes de encontrar o R31, deixa eu fazer uma fórmula de recorrência. Ou seja, escrever
o segundo a partir do primeiro. Então vamos lá. Essa expressão aqui, expressão que a gente acabou de determinar para R21. Olhem só o que é possível fazer algebricamente. Aqui está B menos A sobre 4. É possível escrever esse 1/4 como sendo meio vezes meio, que vai dar 1/4. Aqui eu repeti, não mudei nada. Ó. Continuando. R21 igual meio. Deixei o meio aqui lá de fora. Percebam só, quando eu pegar esse B menos A sobre 2 e multiplicar por F de A mais F de B, vamos voltar aqui para que vocês tenham isso bem claro. Aqui, ó, B menos A sobre 2 multiplicado por F de A mais F de B, a gente pode denominar isso de quê? R11. Então, naquela expressão, quando eu pego isso e multiplico por esse conjunto aqui, isso na verdade vira o quê? R11. E esse B menos A sobre 2 também tem que multiplicar quem? Tem que multiplicar essa outra parcela. E aparece aqui, ó. Tá? Bom, e daí, pessoal? E daí o seguinte. Eu tenho que R21 igual a meio de R11 mais 2 vezes isso aqui. Só que se vocês estão lembrados, B menos A sobre 2, eu posso cortar isso aqui sobre 2, né? B menos A, o que que é? B menos A, vamos voltar e a gente vai entender. O que que é B menos A? Aqui, ó. Vamos pegar aqui mesmo, ó. H1 é igual a quanto? B menos A. Então eu posso trocar aquele nosso B menos A por quem? Esse nosso B menos A, eu posso trocar, já que o 2 vai embora, né, pessoal? Eu posso trocar o B menos A por H1. E se vocês estão lembrados, esse A mais B sobre 2, vamos lá para a gente não se perder, esse A mais B sobre 2 veio da onde? Esse A mais B sobre 2 veio da onde? Esse A mais B sobre 2 veio de A mais H2. Então eu posso voltar isso e chegar a A mais H2. Então olha aqui, ó, a expressãozinha R2 sobre 1, recorrente, ou seja, dependendo do anterior. Vocês já estão acostumados com isso. Acostumados com o quê? Uma expressão de recorrência, uma expressão que eu utilizo, todos os métodos iterativos fazem isso. Eu determino o próximo termo a partir do que eu tenho. Eu determinei esse a partir de um anterior, que foi determinado do anterior, do anterior, do anterior, e assim seguiu. Tá bom? Vamos continuar? Eu sei que é muito algébrico. Acho que já dá para entender por que quando eu coloquei ali, é possível demonstrar que, porque o algebrismo é muito grande, e a gente aqui só ficar passando o algebrismo, não. Isso aqui eu considero importante porque assim, mostrando de fato o método, a partir de uma expressão que é demonstrável. Tá? Vamos seguir. Bom, reescrevendo R31 em função de R21. Aí eu já queimei essa etapa. Aí eu estou dizendo que é isso aqui. Então eu posso escrever o R31 a partir do R21. Percebam, eu pude escrever o R21 a partir do R11. Eu posso escrever o R31 a partir do R21. Eu posso escrever o R2013-1 a partir do R2012-1. Sempre a partir do anterior. Por isso é uma expressão de recorrência. Tá? Vamos seguir? Bom, essa aqui é uma possibilidade. Aí eu poderia pensar no R4 e por aí vai. Se eu generalizar isso, não é tão simples assim, mas eu já estou aqui colocando. O R de K1, ou seja, o R de K, vai depender de quem? Do R anterior. Se aqui é K, aqui será K menos 1. Se aqui é 2000, aqui será 1999. Quando aqui é 3, olhem aqui em cima. Aqui K menos 1 será 2. Percebam que essa expressão que eu acabei de marcar, ela, obviamente, ela é similar a essa aqui de cima, porque ela é geral. Então percebam aqui, ó, R de K menos 1. Aqui o H que eu uso é o H anterior, K menos 1.
Aqui eu usei o H2 porque eu estou no R3. Percebam aqui eu tenho um somatório de FA mais 2i menos IHK. 2i menos 1, desculpa. 2i menos 1 é uma notação de quê? Número ímpar. Todo número ímpar, natural, né, pode ser escrito da forma 2i menos 1. Coloquem, por exemplo, o i sendo 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Coloquem o i sendo 5. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Então percebam que aqui eu vou sempre ter quem? Termos ou números ímpares. Aqui, ó, vejam nessa de cima. 1, apareceu 3, 5, 7, 9, 11. Então nós vamos ter sempre números ímpares. Tá? Então esse 2i menos 1 é uma forma de escrever um número ímpar, tá? Genericamente. Como 2i é uma forma de escrever um número par. Bom, somatório. Vai de onde até onde? Vai do i igual a 1 até 2 elevado a k menos 2. Percebam que eu pus aqui, ó, k variando de quanto? 2, 3, 4, 5, até n. Por que eu não pus o 1 aqui? Porque se eu puser o 1 aqui, eu vou ter aquele mesmo problema. Vou do 1 até um número que é menor do que ele. Então, se eu tiver que usar isso, o k igual a 1, como é que vai ficar, pessoal? Aquela formulazinha. Qual é a formulazinha para o k igual a 1? B menos A sobre 2 vezes, aí entre parênteses, f de A mais f de B. Tá? Então, isso aí seria para o k igual a 1. Para o k igual a 2. Para o k igual a 2, eu já uso essa expressão. 3, 4, 5 e assim segue. Bom, de novo eu chamei a atenção aqui, porque lá no início eu falei sobre isso. Nada mais natural do que eu chamar a atenção agora, mostrando o que está acontecendo. O que foi até agora? O que a gente fez até agora? Pegou a regra do trapézio, deu uma refinada nela e mudou a notação. Isso aí, pessoal, é ainda e somente o primeiro passo. Então a gente chegou, vamos tentar quantificar, a gente chegou na metade no método. É possível eu utilizar o método agora. Tá, é o que eu vou fazer. Eu posso utilizar o método. Só que a convergência, ela vai ser lenta. A precisão, tem uma boa precisão, mas não tem uma convergência assim, agradável no sentido de ser rápida ou não. Tá? Ó, este é o primeiro passo no método de Romberg, que a gente simplesmente trabalhou o quê? A regra dos trapézios. Vamos seguir aqui e fazer um exemplo. Desculpa. Fui longe demais. Então, olha só. Utilize a regra do trapézio repetida, que é essa que a gente está vendo, para realizar o primeiro passo do esquema da integração de Romberg para obter uma aproximação da integral de 0 a π de seno de x dx. Tá? Aí eu estou estipulando aqui, k igual a 1, 2, 5. Vamos começar? Primeira coisa, determinação dos RKI, que já são os valores aproximados da minha integração. Essa aqui é a fórmula geral, né, pessoal? Lembra que a gente acabou de estudar ela? E está também aqui, ó. K igual a 2, 3N. Para K igual a 1, então, eu até posso usar. Eu mostrei para vocês que ela deriva disso. Ela surge disso. Mas é bom que vocês já tenham em mente para não ter aquele probleminha ali no somatório. Para K igual a 1, qual é a fórmula? É essa aqui. B menos A sobre 2, F de A mais F de B. Acabou. Bom, qual é a nossa função? A nossa função, quem é? Seno de x. Então vamos lá. Quem são A e B? A e B. A é 0, B é π. Então, substituindo aqui na formulazinha. B vale π, A vale 0, sobre 2 da expressão. F de A é seno de π, né, já que a função é seno. Seno de 0. Na verdade é aqui, né? Como é uma soma, não tem problema. Na verdade, o B é que é π
E o A aqui é 0. Aqui não tem problema. Aqui teria problema porque diminui, né? Π menos 0 sobre 2 dá π sobre 2. Seno de 0 é 0, seno de π é 0. Então isso aqui dá 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então quanto é que dá o R11? 0. Essa seria a primeira aproximação. Uma aproximação, aliás, muito ruim. Tá? Vamos seguir? O que a gente vai fazer agora? K igual a 2. K igual a 2. Coloquei aqui, primeira coisa que a gente vai achar é o H2. Como é que é o H2? Substitua aqui. 2 menos 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Por isso que fica B menos A sobre 2. Se vocês repararem, o que é B menos A sobre 2K menos 1? 2K menos 1 é uma exponencial. Tá? Aquele fator ali, redutor, é 2. Então é B menos A sobre 1, depois B menos A sobre 2, B menos A sobre 4, B menos A sobre 8, e assim segue. Eu vou sempre dividindo esse meu denominador por 2. Tá? É o que está escrito ali. Bom, vamos lá. B menos A sobre 2. E vamos achar o que? O R21. O R21 será o quê? O R11 mais H1 F de A mais H2. Bom, por que só isso? Por que eu não tenho mais termos, já que eu tenho um somatório? Vamos ver aqui em cima, ó. 2 elevado a K menos 2. Então é 2 elevado. O K não é 2? 2 menos 2, 0. 2 elevado a 0, 1. Então é de 1 até 1. Se é de 1 até 1, é só o 1. Não é, pessoal? Se é de 1 até 1, é só o 1. Não tem que somar mais parcelas. Então, por isso que eu só tenho essa parcela. Substituindo aqui, pessoal, o que é o H2, né, o R221 será R11, B menos A, tá? Fazendo essa continha aqui, olha só a nossa próxima aproximação. 1,57 e por aí segue. Então, R21. O que a gente vai fazer? Tendo R21, eu posso determinar o R31. R31. R31 igual. Agora o R31, se eu colocar lá no somatório, né, 2 elevado a K menos 2, o limite superior, 3 menos 2, 1. 2 elevado a 1, 2. Então, eu vou ter do 1 até o 2. Então, por isso que aparece aqui dois termos. Substituindo, o que vai acontecer? Ó, perceba que o H3 agora é B menos A sobre 4. Substituindo aqui, fazendo as continhas, eu vou achar R3 igual a quanto? 1,896, vai seguindo. E agora? E agora a gente vai para o R4. K igual a 4, R4, 1. R4, 1. Se eu colocar lá 2 elevado a K menos 2, o que vai aparecer? K igual a 4, 4 menos 2, 2, 2 ao quadrado, 4. Então eu vou do 1 ao 4. Então eu tenho 4 parcelas. 4 parcelas. Quais são elas? 1, 3, 5, 7. Lembram? Sempre aparecem os fatores, né, que multiplicam ali os H's, são coeficientes ímpares. 1, 3, 5, 7. Tá? Aqui está a expressãozinha, a partida geral. Como eu tenho H4, como eu tenho H4, como eu tenho A, como eu tenho A, e como eu tenho R31, só substituir eu vou encontrar quanto? 1,9742 lá, e segue. Vamos agora para o último, que é o nosso K igual a 5. Ah, eu acabei fazendo aqui K igual a 6, desculpa, tá, pessoal? Lá eu talvez não tenha me referido a 6, mas não tem problema. Aqui eu simplesmente coloquei. Depois de fazer tudo que a gente já fez até o K igual a 4, eu chegaria à conclusão que para K igual a 5, o R51 será 1,9935, e por aí vai. Para K igual a 6, 1,998. Bom, parei aqui. Vamos ver qual é a precisão, qual é o erro que a gente cometeu. Bom, para eu saber o erro, eu tenho que ter o valor exato. E essa integral é uma integral tabelada, não é uma integral simples, né? Não é como eu não lembrar disso. A integral do seno é menos cosseno de x mais k.
Essa aqui é a integral indefinida. Quando eu coloco aqui os limites, π e 0, e faço a diferença, eu tenho o valor da integral, que é quanto? 2. Então, a integral é 2. Olha o valor que a gente encontrou aqui, 1,9983. É óbvio que é próximo. Percebam, qual foi o erro? Eu peguei aqui o erro relativo, né? A diferença em módulo sobre o valor exato em módulo. Fiz aqui a continha, dá isso, olha o percentual de erro. Tá? É bem preciso. Ou melhor, no primeiro passo já é bem preciso o método. Tá? O resultado é bem preciso. Então, é um método que é muito utilizado por conta disso. Só que percebam que a convergência é lenta. A gente demandou aí 6 rodadas para que a gente tivesse essa precisão. Sendo que 2 delas eu simplesmente coloquei aqui os valores. Tá? Então, eu pus aqui, convergência lenta. Então, o que se pensou, né, na época? Usando essa ideia aqui da extrapolação de Richardson, pensou-se numa maneira de acelerar essa convergência. Então, como é que isso acontece, né? Vamos ver? Não é difícil, não. Aqui eu botei um texto que justifica o que eu acabei de falar com vocês. Seguinte, com o intuito de acelerar a convergência, a partir do seu primeiro passo, é possível fazer o quê? Se chama de extrapolação de Richardson. E chegar a uma outra fórmula de recorrência, e essa fórmula de recorrência é que vai tornar o método mais, assim, em menos passos eu chego à mesma precisão. Tá? Como é que é essa formulazinha de recorrência? É uma formulazinha que agora, lembram, a notação de Romberg era RK1, simplesmente. Esse 1 aí posso dizer até que se refere ao primeiro passo. Aqui não, ó, existe R de KJ. Esse camarada aqui também varia. Então aqui eu vou ter R de K de 2, 2, R de 3, 2, R de 5, 3. Tá? Então eu não vou ter uma linha, eu vou ter já uma coisa que se parece, né, se assemelha mais a uma tabela. No primeiro caso é como se eu tivesse uma única coluna ou uma única linha, aí é só uma questão de disposição. Tá? Então essa aqui é a expressãozinha a ser memorizada, né? Não tem muito o que fazer. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho R de KJ, e aqui eu preciso do K anterior, J menos 1, J menos 1, K menos 1 e J menos 1. Tá? Tem autor que às vezes coloca isso aí de uma outra maneira. Traz esse denominador para cá, etc. Aí vai dar a impressão que é uma outra expressão. Não é uma outra expressão. É uma expressão idêntica a essa, só que, vamos dizer assim, com uma outra roupagem. Vamos seguir? Perceba o seguinte, que daquela fórmula de recorrência que eu pus aqui, eu sou capaz de gerar o quê? Gerar essa tabela. Percebam que é uma tabela, entre aspas, pela metade, né? Eu tenho aqui, nessa diagonal aqui, até se assemelha lá à matriz quadrada, a minha diagonal principal, onde cada i... Deixa eu só voltar aqui, e para que a coisa se apague, né? Cada i é igual a j, estão vendo? I igual a j. I não, desculpa, k igual a j. O i igual a j é a mania lá da matriz. Aqui eu tenho o R, 2, 1, o R, 3, 1, o R, 4, 1. Isso aqui o que é, pessoal? É o nosso primeiro passo. Esses elementos aqui, a partir daqui, ó, dessa coluna para a direita, são os novos elementos que surgem. Essa extrapolação de Richardson. Tá bom? Vamos seguir? Eu vou utilizar o método, a mesma integral. Vamos lá, tabela de Romberg. Percebam já uma grande diferença. Eu já coloquei aqui o K igual a quanto, pessoal? K igual a apenas 3. Eu já não vou levar até o K igual a 6. Por quê? Se eu estou dizendo que esse passo a mais acelera a minha convergência, não faz sentido eu ter que levar até o 6 de novo. Porque senão não estaria acelerando como? Tá? Então vamos lá.
Percebam que isso aqui já foi o meu primeiro passo. Então, lá do exemplo 1, eu tenho esses valores. E se vocês estão, assim, lembrados, eu sei que estão, isso aqui é elementar, isso também. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é muita coisa. Então, por exemplo, essa primeira coluna, ela é relativamente simples. Isso aí eu faço rapidamente. As demais, vamos ver. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter a formulazinha. Já que eu quero achar o 2, 2, 2, 2, eu vou precisar do 2, 1. Vou precisar do 2, 1. 2, 2, vou precisar do 2, 1. Do 2, 2, vou precisar do 1, 1. E esse valor a gente não tem? Substituir aqui, achei. A gente não vai precisar do... Vamos lá, vamos voltar. Já fiz esse. Não vou precisar do 3, 2? Vou precisar do 3, 2. Então, K igual a 3, J igual a 2. Se eu quero 3, 2, eu vou ter que usar o 3, 1. Vou ter que usar o 3, 1, 3, 1. Aqui, portanto, será 2 e 1. 2 e 1. Temos. Coloquei aqui. Olhem só. Percebam que já está chegando próximo daquele valor exato, que é o 2. Tá? Então, percebam como a convergência está sendo bastante rápida. E, para terminar, o que acontece? Eu tenho aqui, de novo a formulazinha, vou precisar do K igual a J, que é igual a 3. Então, já que eu quero determinar o 3, 3, nós precisaremos do 3, 2. E temos, foi o anterior. Vou precisar aqui do 3, 2 também. E aqui, vou precisar do 3, 1. Não, desculpa, do 2, 2, né? Não sei de onde eu tirei isso. Já que o K é 3, 3 menos 1, 2. Já que o J é 3 também, desculpa. 3 menos 1, 2. Então é 2, 2. Então 3, 2, 2, 2, 3, 2. Temos esses valores anteriores. Fiz a continha. Aqui. Percebam aqui, se eu determinar o erro relativo com K igual a 3, não é com K igual a 6, pessoal. É com K igual a 3. Com K igual a 3, ou seja, metade das passagens. Com K igual a 3, olha o meu erro relativo. 0,072. Se vocês repararem, esse erro, ou essa precisão, né? O erro não melhora, né? Essa precisão melhora em 10%. Era 8, passou para 7,2. Tá? Eu posso pensar aí alguma coisa nesse em torno disso aí. Então percebam que eu consigo, vamos botar assim, com a mesma precisão, eu consigo chegar em metade dos passos. Então, só isso já justificaria essa extrapolação de Richardson. Tá? Então perceba o seguinte, para a gente finalizar a aula. Hoje, o que vocês têm? Vocês têm 4 grandes métodos para integração. Um que é mais simples na utilização, e ele é mais simples em termos aritméticos, né, as continhas. É a regra dos retângulos. Depois, o que a gente consegue melhorar? Pegar a regra dos retângulos e transformar em regra dos trapézios, que também é relativamente simples, ou diria simples, e já leva alguma precisão, desde que eu faça o quê? Crie ali dentro do meu intervalo um número maior de trapézios, de unidades que eu estou gerando, né, para fazer a minha área. O que melhorou em relação ao trapézio? Simpson, né, ele faz ali uma interpolação assim, um pouco mais refinada, deixa de ser do primeiro grau, passa a ser do segundo grau, por exemplo. Isso aí torna o meu erro menor. Só que a expressãozinha é um pouquinho maior, mas também em termos computacionais não leva muito tempo. Agora, se eu tiver que fazer no papel, óbvio que isso aí vai demandar um certo tempo. E o refinamento disso tudo é agora o que a gente aprendeu, Romberg. Existem outras, tá, pessoal? Existem outras técnicas, outros métodos que aqui o curso não apresenta.
Não há necessidade do aluno ser um especialista em integração numérica. O que o curso quer, o que a disciplina quer, é que vocês conheçam algumas técnicas numéricas. Uma de integração, uma de equações diferenciais, uma para encontrar a raiz de uma equação. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês, nessas duas aulas de integração numérica, eram exatamente esses 4 métodos. Recorram agora, além desse material, o material que vocês têm no ambiente virtual, façam as atividades que serão cobradas, né, que já estarão no fórum, façam o registro de frequência, recorram ao tutor, eu sou tutor aí de muitas turmas, possivelmente, se não de todas, mas da maioria, então, por favor, recorram a mim ou ao outro professor, tá? Então, mantenham isso aí sempre atualizado em termos de estudo, porque mais para frente vocês vão fazer a V2 e vão perceber que tem uma série de relações que vocês vão ter que decorar. Tá? Então, à medida em que eu vou trabalhando os exercícios, os exemplos, essas relações vão ficando gravadas, né? Assim, se eu deixar para gravar no finalzinho, só na véspera da prova, eu posso ter alguma dificuldade. Tá? Vamos ao resumo da nossa aula? Só, para fechar aqui, né, o que é que a gente viu hoje? A gente estudou juntos, né? Continuou estudando integração numérica, a gente viu o método de Romberg. Eu coloquei aqui método de Romberg, primeiro passo, porque já com isso aqui, eu consigo ter o valor lá da integral. Então, eu poderia até dizer que isso aí é um método. Tá? É um método. Eu sei fazer a integração com o primeiro passo. E depois a gente refinou no sentido de acelerar a convergência, né? É que essa convergência aconteça de uma maneira um pouco mais rápida, e não tão lenta quanto o primeiro passo, que é a extrapolação de Richardson, que se baseia naquela tabela com a notação de Romberg. Tá? Com isso, toda a parte de integração foi fechada, e na próxima aula, nas próximas aulas, nas aulas 9 e 10, vocês terão oportunidade de assistir métodos numéricos que resolvem equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, temos um encontro na aula 9 com equações diferenciais ordinárias. Tá? Bons estudos e até a próxima. Yeah.